Olá a todos e todas, esse aqui é mais um encontro do nosso grupo de estudos para conhecer o Brasil, com a leitura completa do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso, no estudo dos diversos Brasis, das variantes culturais que o Darcy apresenta no livro. Hoje nós vamos ver mais duas, o Brasil sertanejo, que vai ser apresentado pela Yasmin, e o Brasil caipira, que vai ser apresentado pelo Gabriel. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a companheira Yasmin começar a sua exposição e depois o Gabriel faz também a sua exposição e a gente abre para o debate por final, ok? Bem-vinda, companheira. Beleza. Obrigada, camarada. Bom, boa noite, camaradas. Eu fiquei com o Brasil Sertanejo. A minha exposição, ela vai trazer alguns pontos. Eu fiz um esboço um pouco um pouco mais centrado em algumas partes que eu vi como necessárias e que bastariam para uma síntese que daria elementos para um debate. E eu queria antes iniciar com o informe, né, que é uma questão política também, né, do Darcy na UNB. Raramente a gente via o Darcy sendo estudado na UNB, e atualmente pegando uma matéria no mestrado no Departamento de Filosofia, que está lendo o Darcy Ribeiro na UNB. E foi uma surpresa, foi muito bom, porque a gente sempre via em determinados espaços extracurriculares, tipo grupo de estudos, feito por estudantes, muitas vezes. E eu queria registrar isso porque ao longo dos grupos, né, das sessões de grupos que a gente está fazendo aqui, a gente viu em algum momento, né, sendo falado que o Darcy, em algumas vezes, foi afastado politicamente, né, da universidade, a partir do processo da ditadura, né, e eu achei interessante, fiquei feliz esse semestre, e reforçar nessa importância, né, da gente estar se reunindo para discutir esse autor. Bom, sem mais delongas, né, o Brasil Sertanejo, a minha edição é da Companhia das Letras, então não vou ficar citando página, porque vocês vão estar com outra edição. O Darcy inicia descrevendo os biomas do Brasil sertanejo, nos trazendo as principais características que ao longo do texto vão ser elementos para se compreender a formação econômica, social, cultural e política que acompanharemos hoje. Aqui eu queria dar um destaque para a questão cultural e fazer uma diferença do texto, né, no livro e na série, né? Na série, eu percebo que a questão cultural ela é um pouco mais aprofundada e também colocada ao lado, né, de uma característica muito forte, né, do sertanejo, que é marcada no texto, que é essa característica arcaica, né, devido ao afastamento da cidade, né, o sertanejo, como está afastado das cidades grandes, né, tem então essas culturas arcaicas. E aí, no texto, eu percebo que existe uma forma mais de direcionar isso para uma cultura violenta, de sangrenta, né, por parte do cangaço, né, e na série eles destacam isso de uma forma um pouco mais positiva, trazendo os aspectos positivos da cultura nas literaturas de cordéis, na cantoria popular, mostrando o quão sofisticado era a cultura, né, sertaneja, a cultura sertaneja, né, que às vezes pode ser caracterizada como atrasada, né, então eu acho que, não sei se todos viram, né, o episódio, mas isso dá uma complementaridade a essa questão cultural. Bom, é interessante porque o Darcy ele vai destacando o bioma, né, e com isso vai mostrando como que esses aspectos, né, os aspectos da vegetação, né, dessa região, faz com que se construa e esse modo de vida sertanejo, né, então você tem um agreste composto pelas caatingas, as florestas atlânticas, floresta amazônica, e o sertão pelas caatingas e os cerrados, né. Nessa parte, eu gostaria de destacar, né, como que, e aí eu não vou fazer uma leitura linear, né, já vou destacar a questão dos fazendeiros sulinos e a plantação de soja e trigo, né,
Por quê? Quando a gente pensa em sertão, a gente já pensa, pô, tudo seco e tal, mas esse elemento das florestas é muito importante e nos faz pensar como que essa característica dos biomas acabam nos direcionando para determinadas pautas, como a questão da fome e a questão da seca, que é muito importante para a gente pensar nossas pautas até hoje em dia, né? Então, existiu também, além da criação de gado, que é uma parte forte do sertão, o desmatamento, né? Então, para se ampliar essa criação de gado, né? Então, essa política do pastoril que vai ser característica. Essa questão do desmatamento, né? Hoje aparece como pauta a questão do reflorestamento, né? Como um potencial enorme para a gente se pautar a soberania alimentar. Então, acho que é uma das questões importantes, né, nesse processo de estar lendo um livro que fala sobre a história do Brasil, né? Então, a formação do Brasil e nos traz os elementos para a gente pensar e aprofundar as nossas pautas na organização popular. Bom, nessas regiões vão se desenvolver o que Darcy vai destacar como latifúndio pastoril. Forma-se uma economia pastoril, né, que sempre foi uma economia pobre e dependente, pois, apesar da cultura sertaneja fazer com que sua produção respondesse às suas demandas de sobrevivência a nível funcional, como a citação do Capistrano consegue ilustrar, né, a produção é exportadora e os trabalhadores são mão de obra barata, sendo um elemento participante da mercadoria, que é o gado, e mais tarde o bode. Eu vou explicar essa minha frase aqui, né? Porque ela acaba sintetizando vários elementos, né? O capítulo, a parte, ela inicia com uma citação do Capistrano, que vai meio que quase de uma forma narrativa, né? Falar como o gado e o couro eles moldam esse modo de viver sertanejo, né? Então, você tem roupas, você tem o alimento, você tem determinadas coisas do cotidiano, como a capa de faca e entre outras coisas, né? Tudo a partir dessa produção, né? Da realidade da produção local. E ao mesmo tempo, você tem uma certa pobreza, porque essa produção, a sua maioria, vai para a exportação, né? E quando eu falo dessa comparação, né, que o trabalhador ele é participante, né, da mercadoria, ele está lado a lado ao gado, né? Muitas vezes para destacar, eu vou falar disso algumas vezes, para destacar como que a função, né, do trabalhador no sertanejo acaba tendo essa precariedade, né, como se caracteriza essa economia dependente. Aqui eu queria até destacar uma das citações que está na série e o Darcy também traz, né, que muitas vezes o gado, ele está doente, né, e ele é mais importante do que o filho do sertanejo, né? Então, essa comparação do gado e o homem trabalhador, né, o homem sertanejo, ela é feita frequentemente para desenhar as condições de trabalho, né, do sertanejo no decorrer do livro, né, e no decorrer da série também. Acho que isso é uma característica importante para a gente ir compreendendo até mesmo a relação, né, dos coronéis, dos fazendeiros, né, com os trabalhadores. Quem são, né, então, esses sertanejos, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, né, que é uma citação do Euclides da Cunha, que é uma das referências que é utilizado pelo Darcy Ribeiro para descrever a história de Canudos, né, para ilustrar a história de Canudos, né, o Antônio Conselheiro, a história do Antônio Conselheiro, e também traz esse choque de dois Brasis, né, que tem então, você tem uma produção que não vai para o seu próprio povo, né, então você tem essa força da colonização como duas faces e a forma de atrito, né, que constrói o Brasil sertanejo.
Além disso, dessa questão política, né, esse registro, eu queria destacar aqui um pouco da estética do sertanejo, né, que é sempre vista como uma estética de resistência. Então, o sertanejo é forte e tudo que permeia a cultura traz essa característica de luta, né? A gente pode trazer vários exemplos, tanto na literatura como nas músicas, né? Eu vou trazer até alguém que não é tão característico, que é o Lenine, né? Que tem aquela, eu envergo, mas não quebro, que traz uma questão dos galhos, né? Do cerrado e da caatinga. Tem também o cacto, né? O próprio cacto, que é uma forma de falar e de esteticamente, né, trazer essa característica de fortaleza e de luta, né, do sertão e dos sertanejos. Então, isso é muito marcado, né, para caracterizar, então, quem são esses sertanejos, né? Os sertanejos, eles são formados por brancos pobres, né, e indígenas, são os mestiços, né, e os povos originários, se colocam como mão de obra, né? Então tem uma característica também de mão de obra barata, então você se torna também assalariado, diferente dos engenhos, isso é uma característica marcante no pastoril do latifúndio. No engenho, a forma de vida se caracterizava, então, de outras formas, né? Que sem essa característica do salário, né, você tinha uma sobrevivência, né, que foi apresentada pelo Roberto, né, você tem toda a sua sobrevivência garantida ali no engenho, né, sobrevivência mínima, já como o sertanejo é assalariado, né, você tem ali como o salário, como o necessário para você sobreviver, entre muitas aspas, isso é vendido como uma espécie de liberdade, né? Mas no fundo isso não garantia nem o mínimo, né? Isso por conta tanto das condições de trabalho, né? Que estava por conta da seca, por conta de vários aspectos, e também do grande nível, né? Da força de trabalho que se exercia como no pastoril, né? Bom, possibilidade de essa relação de assalariado vai se construindo também a relação do coronelismo. Então, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando no decorrer do texto como Darcy vai mostrando que essas condições de trabalho passam a construir uma cultura, né, coronelista. Então, os fazendeiros, os coronéis e os próprios trabalhadores acabam criando determinadas culturas de submissão, né, muitas vezes, pois ali é a única forma de sobrevivência, né, e de você não ser perseguido pelo governo, pelo poder estatal, pelo exército, para servir. Então, era quase uma troca de favores, né, então você se mantinha ali, já que avaliando assim, mais ou menos, era o que, de fato, você conseguia um mínimo para viver, né? Longe disso, você tinha o banditismo, né? Que mais tarde a gente vai ver quando se desenvolve o cangaço e também o fanatismo, né? Bom, uma das condições centrais que eu já comentei é a questão da seca, né? Que amarra toda a formação sertaneja, que muitas vezes, pelo coronelismo, é aproveitada, né? Então, que é transformada em operações políticas, né? É possível ver em uma das partes que o Daci fala, como que a questão da seca se torna uma emergência, né, no Brasil inteiro, porque você tem também a utilização do poder estatal para controle de determinada quantidade de povos, né, que estão em estado de sítio, praticamente, por conta da situação local. Essa é uma forma de controle, mas é uma forma também de se estabelecer, né, uma relação, esse vínculo, e alimentar esse vínculo do coronelismo, né, uma relação de confiança, uma relação de lealdade, a partir de um elemento que é
de uma necessidade física, né? E uma necessidade de sobrevivência. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Nessa questão da seca, né, que eu tinha destacado, tinha mais alguma coisa que eu não tinha colocado aqui. Mas vamos lá. Essa questão até agora que eu falei, meio que desenha tanto a formação econômica como a formação social e política, né? A partir disso, quando a gente vai tratar a questão do cangaço, eu queria destacar especificamente o potencial de organização desse movimento do cangaço, que o Darcy mostra, né, que se melhor direcionado essa energia, né, conseguiria, de fato, uma revolta, né, uma revolta no sentido um pouco mais transformador, mas essa energia era direcionada muitas vezes e canonizada até mesmo pelo coronelismo, pelos fazendeiros, né? Como? Vamos lá, tem duas características do cangaço fanatismo que, na verdade, vão ser inscritas na questão da religião, né? Tanto o cangaço como o fanatismo carregam essa influência da religião no Brasil sertanejo. A religião no Brasil sertanejo, ela tem a sua formação a partir da cultura do catolicismo lusitano. Não sei se todo mundo já viu, mas tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, que marcam muito toda essa parte do Brasil sertanejo. Desde o momento que eu falo, onde o gado, né, às vezes poderia ser negociado entre o coronel, né, e o vaqueiro, com uma certa promessa de uma possível liberdade plena, né? E dali você está reforçando a forma de confiança no coronelismo, até mesmo quando vai trazer esse aspecto da religião, né? No sebastianismo, que é o que vai fundar o cangaço, a questão do cangaço no Brasil sertanejo, né? Como registro histórico, né, o Darcy traz a revolta de Canudos, né, na Bahia, e consequentemente, a história do Antônio Conselheiro. Também, né, no filme, isso é evocado, mas, assim, no filme, o Antônio Conselheiro já está morto, e o personagem, que é o Curisco, né, faz a continuação, então, dessa influência lusitana, né, que motiva o cangaço, que é o sebastianismo. Então, o sebastianismo é uma das formas, né, que tem algumas questões, como a purificação para uma certa salvação, e o fanatismo, né, que a gente pode estar lembrando de outros autores, como o Dias Gomes, com Pagador de Promessa, que é onde você também busca uma certa salvação através da religião, né, que é através do martírio, né, então você tem carregamento de cruz, você tem carregamento de pedra, enfim, você vai ajoelhado até determinado lugar na espera de um milagre. E aí eu gostaria de destacar esse elemento religioso, né, quando eu falo do potencial organizador, que é substituído, de certa forma, por uma organização política em determinada fase, né, que mais tarde, no final do capítulo, o Darcy ainda destaca a questão das ligas camponesas, né, que teve seu potencial de organização, né, mas pela ditadura não teve continuação, né? Foi rompido por isso. Então, você tem essa característica, né? Da religião como forma de meio que de canalizar essa energia da revolta, porque a única forma de você se ver livre, né, de você ser contra o sistema, seria então o banditismo, e o banditismo acarreta essas questões, né, da religião, e ao mesmo tempo uma ética, né,
uma ética de martírio, uma ética de heroísmo, uma ética de justiça. Então, a religião também, né, no aspecto do cangaço e do fanatismo, dizia o que são determinados valores para o Brasil, no Brasil sertanejo, por exemplo, o que é a justiça. Então, existia, e aí é caracterizado como arcaico, tem uma cultura arcaica no livro, porque as formas de se resolver problemas políticos, às vezes muito simples, era marcado com sangue, né? Então, essa cultura, a partir do cangaço e do fanatismo, né? Essa organização popular, ela é marcada no Brasil sertanejo, né? A partir da construção da cultura popular do povo, com uma possibilidade única de revolta, de se rebelar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o Darcy também mostra algumas questões, né, que eu acho importante de se marcar, que é essa ética que muitas vezes é posta como quem é que dita a justiça, né? Então, um grupo o que um grupo vai achar justo, o outro não vai achar. Não existe um acordo, uma organização que, de fato, se colocava como maioria popular, né? Essa é uma das características que eu achei interessante de se colocar, que é uma dos potenciais de fraqueza, né, mas que era, enfim, era o que se tinha, né, então, como forma de canalizar essa energia. É importante dizer também que a gente está num registro da Primeira República e o cangaço surge também como forma de se rebelar a essa política. Então, era a única forma de você fugir contra impostos que eram cobrados, era a única forma de o que antes você tinha minimamente para conseguir sobreviver, agora não tem porque o governo tira de você. Então, assim, era uma forma de se organizar a partir desses aspectos. E aí, a questão religiosa ela é muito importante para se entender esses aspectos políticos no Brasil sertanejo. Eu queria agora finalizar com a questão das ligas, né, camponesas. Um dos filmes que eu aconselho ver para entender um pouco também é Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que vai mostrar, eu acho que o Darcy, no final, também destaca como algumas organizações políticas, elas conseguem, né, vir de fora mesmo, né, tipo, não estão ali na área, mas conseguem se organizar para conseguir minimamente, né, trazer um aspecto de organização que faça com que essas lutas se conectem, né, a partir das pautas políticas, não só religiosas, né? Então, as ligas camponesas é um dos exemplos, e nesse filme traz muito um pouco do registro da ditadura também, que é algo colocado pelo Darcy, e por que teve, né, um fim dessa organização, né, a partir da repressão marcada. Teve uma questão também, né, como os cangaceiros, eles eram contra a República, diziam que, então, eles eram a favor da monarquia, né? Eu acho que tem essa questão justamente, né, por conta desse aspecto que vem antes, né, mas eu acho importante a gente perceber, né, o que eu destaquei um pouco antes sobre a forma de canalizar essa energia na religião, e, obviamente, como o regime ele não servia ao povo, né, a população ser contra, então, esse regime vigente. É isso, gente. Encerro. Eu sou da filosofia, então eu sou dispersa mesmo. Mas eu vou e volto, mas uma hora eu consigo chegar. Obrigada. Pode seguir, Gabriel. Tá desligado, camarada. Opa, agora sim. Boa noite, camaradas. Vou apresentar aqui a parte que eu fiquei responsável, né? O Brasil Caipira, seguindo aí a apresentação da Yasmin. Eu separei aqui alguns elementos, né? Vou tentar focar naqueles que eu acho mais importantes, né? O Darcy, quando ele vai falar nesse capítulo do Brasil Caipira, ele faz uma divisão
primeiro pegando alguns elementos anteriores, né, à formação do Brasil caipira, aquilo que ele vê como os primórdios ali, né, as origens, né, desse Brasil, né, dessa identidade brasileira, e depois ele entra mais a fundo sobre ela em si própria, né. Então ele divide o capítulo dele falando primeiro da questão do paulista antigo, né, que é a origem ali, o povo originário que vai depois dar com várias influências, vai desembocar nesse caipira, né? Depois ele entra para falar um pouco da mineração, de como foi todo o processo histórico de ascensão e queda, né, da mineração e como isso influenciou na formação do caipira. E aí sim, ele entra na questão do caipira, em particular, né, e termina o capítulo falando né, mais detidamente da economia do café, né, que também ali tem uma interferência direta na formação do caipira, mas, pelo menos do meu ponto de vista, me parece que ele desvia um pouco a atenção para falar mais, enfim, das consequências da ascensão da economia cafeeira, enfim, da oligarquia do café e tudo mais, né? Bom, então, iniciando a exposição, né, ele começa falando do paulista, e um aspecto que ele destaca muito nesse começo, né, que já é algo que já é visível em outras partes do livro, né, que ele fala dos bandeirantes, é o aspecto de que essa economia que existia em São Paulo, né, nos primeiros séculos de colonização, ela era caracterizada por ser uma economia da pobreza, né? É uma economia relativamente mais pobre, né, do que de outras partes do Brasil, e aí ele está comparando principalmente com os engenhos açucareiros do Nordeste, né? E isso trouxe uma série de consequências para essa economia, né? Uma consequência central que ele coloca é o fato de que, a partir dessa pobreza, esses paulistas antigos, né, como ele chama, eles se especializaram, né, em uma outra atividade que era uma atividade da guerra, né? Basicamente, eles se fizeram aventureiros, como ele fala, né? E a atividade da guerra deles, né, era sustentada, né, na captura de indígenas, né, e de negros quilombolas. Então, ele destaca isso em várias partes do livro dele, aqui também, né, entre os indígenas, né, ele fala tanto das tribos indígenas arredias, né, como ele coloca, que eram índios que entravam em confronto direto com os bandeirantes, né, constantemente, e também cita o caso dos índios missioneiros, né, dos índios que estão em missões jesuíticas, que foram também alvo de muitas dessas missões, dessas bandeiras, né, dos paulistas. Um aspecto que ele destaca também importante é o processo deculturativo, que ele chama, né, desses paulistas antigos, que era um povo que perdeu a característica que existia original, tanto do tronco português quanto do tronco indígena que eles tinham, né? E aí do tronco português ele fala da perda da característica da vivência nas vilas, enfim, da dieta com base no trigo, e do tronco indígena ele fala da perda da vivência coletiva que existiam nas aldeias, que eram sociedades que não eram divididas em classes, ao contrário, né, dessa sociedade que existia, né? Então, e um último aspecto assim também importante, né, dessa primeira parte, que ele coloca o seguinte: a função econômica, né, que existia dessa região de São Paulo no início, né, nos primeiros séculos da colonização, né? Não era uma região isolada, né, e sem uma função econômica específica. Pelo contrário, né, era precisamente, né, o papel que essa região tinha de venda de pessoas, principalmente de indígenas escravizados, né, para os engenhos açucareiros, enfim, para as regiões em que a economia era mais dinâmica, né, que fez com que deu a importância dessa região como um entreposto mercantil,
né, na colônia. Bom, é desse povo que surge, né, originalmente, o caipira, que ele vai tratar mais à frente, né? E nesse processo acontece, né, a mineração, né, o processo de descoberta do ouro por esses mesmos bandeirantes, né, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né, e que a partir daí acontecem transformações muito importantes, né, da história colonial do país, e que ele sintetiza, né, foi a partir desse momento da descoberta de ouro que ocorreu um fluxo enorme de pessoas vindas de todas as regiões do país, e inclusive de europeus que vieram para o país nessa época, né, e de africanos escravizados e de negros nascidos negros nativos, né, para trabalhar e tentar enriquecer nessas minas descobertas, né? E aí o Darcy, né, parte um pouco para a caracterização, né? Primeiro ele fala dos problemas sociais que surgiram, né, com a mineração. E aí ele fala das situações de fome que aconteceram bastante, né, naquele desespero da busca pelo ouro, e também dos conflitos, né? E aí ele caracteriza dois tipos de conflito: os conflitos entre os próprios mineiros que ali estavam, né? E aí ele fala da Guerra dos Emboabas, né? Que foi um conflito desse tipo entre os paulistas e os baianos, né? E também o conflito que aí ganhou uma grande importância entre os que o Darcy chama de empresários da terra, que na verdade eram, né, os proprietários ali daquelas minas, e a coroa, né? Que é um conflito que ganha muita relevância, e que explica, né, inclusive, ele vai tratar disso, uma das razões principais da Inconfidência Mineira, né? Bom, e aí ele entra para descrever um pouco melhor como eram esses núcleos mineradores, né? Ele fala primeiro, né, da questão do trabalho dos escravos, né? Que era um trabalho feito sob uma vigilância, né, terrível ali dos fiscais, dos feitores, um trabalho nas minas e nas lavouras, né? O Darcy pondera que nessa situação da mineração, né, existiam algumas condições para o negro que não existiam nos engenhos açucareiros, né? E aí ele fala da questão da possibilidade, né, do negro escravizado poder cultivar roçados, né, e também, em alguns casos, inclusive, comprar a própria liberdade, né, se ele conseguisse ter uma produção ali, né, encontrar uma quantidade de ouro que permitisse isso, né. O Darcy também chama a atenção para o caso de muitos negros que se tornaram artífices, né, nas fundições de ferro, né, ali da região, né. Foram as primeiras fundições que ele fala no Brasil, né, e que eram importantes ali para fazer os equipamentos, né, da mineração, enfim, para toda aquela economia. Bom, o Darcy chama a atenção para um outro ponto também, né, que é o fato de que esses núcleos mineradores, em pouco tempo, né, eles, com aquela riqueza imensa que foi descoberta, né, aquele fluxo gigantesco de pessoas, né, e aquela economia que se ergueu ali, se tornaram, né, o lugar do Brasil com a vida urbana mais complexa, né, e ostentosa que existia. Então, você teve ali, né, a região mais rica do país, né, durante essa época, e que em pouco tempo também entraria em decadência, né, com o fim desse ciclo. E aí ele faz uma descrição também um pouco das classes sociais que existiam ali nesses núcleos, né? Ele fala da classe senhorial de autoridades, né, tanto eclesiásticas quanto reais, né? E aquela classe dominante dos mineradores e comerciantes, né? Que existia. O Darcy chama a atenção para o surgimento de uma camada intermediária
né, nesses núcleos mineradores, né, que eram formados muitos por esses artífices, e ele chama atenção para os músicos também. Muitos deles eram mulatos e até pretos, né, e também fala de um segmento dos chacareiros, que eram, né, pessoas que ocupavam ali as redondezas desses núcleos, né, para cultivo de alimentos para venda, né, e que muitos desses também eram negros e mulatos forros e brancos pobres, né. E, por fim, ele fala, né, mais uma vez, do trabalho dos escravizados nas minas, que eram a base dessa sociedade, né, que sustentava essa riqueza e que trabalhava sobre, né, as condições mais terríveis. E aí ele cita, né, a questão da Inconfidência Mineira, uma revolta surgida, né, na classe principalmente na classe dominante, nas elites letradas, né, que tinha ali um modelo de uma república, né, nos moldes norte-americanos, né, e como pontos que defendia a abolição da escravidão, a liberdade do comércio e a industrialização, né. Essa revolta, ela foi, né, como a gente sabe, rapidamente, né, massacrada, mas teve um papel muito importante na história colonial. Bom, então chega o momento da decadência, né, das regiões mineiras, né, com o esgotamento do ouro, começa a haver um empobrecimento muito forte dessas regiões, uma regressão cultural, né, muito grande também nos hábitos, na forma de sobrevivência de uma massa enorme de pessoas que estavam nessas regiões, né? E uma desagregação muito grande, né? Então, a partir essa população, ela foi se desagregando, né? Indo trabalhar em roças, com criação de gado, né? Espraiando-se mesmo por vastas regiões assim do Brasil, né? Que surgiram a partir desses núcleos mineradores originais, né? E o Darcy, inclusive, cita, né, fala como essa situação, esse contexto da mineração foi uma chance, né, uma possibilidade de um primórdio de industrialização no país que foi jogado fora, né, na medida em que existiu ali uma acumulação de capital muito grande, né, mas que por uma própria proibição da coroa, né, de formação dessas indústrias, dessas manufaturas, né, e isso foi jogado fora, né. Bom, e aí surge, enfim, né, essa área cultural caipira, né, que basicamente esse povo que trabalhou na mineração, que vinha originalmente do paulista antigo, né, e que agora se sedentariza, né, ele se estabelece, né, em várias regiões do Brasil, né, reencarna várias formas de vida desses antigos, dos paulistas antigos, né, e se estabelece uma área cultural nova, né. Basicamente, né, o Darcy coloca, né, que essa é uma população que ela é bastante dispersa, né, e desarticulada, né, entre si, né. A própria questão territorial dificulta o convívio, né, dentro dessa população, né, e as formas de organização, inclusive, dentro dela, né. Bom, essa população sedentarizada, né, se sustenta basicamente por uma economia de subsistência, né, uma agricultura itinerante, né, e tem, né, ao seu favor, digamos assim, né, a disponibilidade de terras muito grande, né, e também uma grande quantidade de pessoas, né, uma grande quantidade de mão de obra que possibilita algum tipo de sustentação econômica, né, dessa população. E aí o Darcy fala da questão dos bairros rurais que se formam, né, como formas de convívio, né, do caipira, né, que basicamente são núcleos, né, rurais ali, em que as pessoas estabelecem entre elas, além das suas famílias, algumas instituições solidárias, né. E aí o Darcy fala do mutirão para você, né, capinar a roça, do mutirão para levantar uma casa, né, que os caipiras ali se juntam em alguns momentos,
para poderem se ajudar, estabelecer esses laços de solidariedade, né? Bom, só que esse é um momento, né, que a partir da segunda metade do século XIX, ele já começa a sofrer uma ameaça, né? Esse tipo de vida, esse modo de vida caipira já começa a sofrer uma ameaça terminal, que é, né, o momento em que essa terra volta a se remonopolizar, né? Ele usa essa expressão, né? Por meio do cultivo novamente, né, na agricultura para exportação, né? Primeiro do algodão e do tabaco, né? E mais à frente seria o caso do café, né? Então você passa a ter, a partir dessa segunda metade do século XIX, né, um processo de reconcentração da terra, né, de remonopolização, né, de reorganização de um aparato do Estado, né, que tem como função expulsar esse caipira da sua terra, né? Esse caipira ele é expulso a partir de uma série de mecanismos legais, né? Então, inclusive, forjando-se documentos de propriedade da terra, né? O próprio caipira não tinha acesso a conseguir o seu título de propriedade, mesmo que morasse ali a vida toda, né? E a partir dessa iniciativa, né, você tem um processo de remonopolização, né, e de expulsão do caipira para terras cada vez mais longe, né? E aí o Darcy chama a atenção para um ponto assim que eu acho bem importante, né, do caipira, né, da identidade caipira, que ele coloca que o caipira, né, tendo a opção de ou se integrar no trabalho como colono dessas terras que já não eram mais deles, né, ou de buscar formas de parceria, né, em outras regiões, ele sempre tenta resistir buscando essas formas de parceria, né, porque para ele seria muito humilhante ele entrar numa condição de trabalho dirigido, né, que ele tivesse que responder sempre a um horário de trabalho, né, a um capataz que tivesse ali comandando o trabalho dele. Então ele se recusa, né, a essa condição de trabalho. E ele vai em busca de terras cada vez mais distantes. Essa é uma condição que permanece com ele, em terras cada vez mais distantes, lugares mais ermos, né, em situações mais precarizadas, para tentar sobreviver a essa situação que o monopólio da terra coloca para ele. E aí o Darcy fala do sistema de fazendas, né, que se cria, então, nesse momento, né? Um sistema em que essas formas de vida do caipira já não têm lugar, né, se tornam cada vez mais obsoletos, o Darcy diz, né, porque elas inviáveis, porque cada vez mais o monopólio da terra avança e o caipira se vê cada vez mais sem opção, né? Um momento que o Darcy fala que é um golpe derradeiro aí, né, nessa condição, no momento né, da expansão do mercado da carne e da exploração para a criação de gado, né, que isso faz com que o caipira se veja ainda mais expulso da sua terra, né, e ele se vê assim numa condição, né, em que as opções, entre aspas, dele não são, né, são cada vez mais precárias e absurdas, né. Ele precisa optar ou por tentar novas formas de parceria precária, né, ou por buscar ocupar as terras, né, ou por virar uma reserva de mão de obra itinerante, ou, finalmente, né, tentar uma vida na cidade, né, tentar se proletarizar, né, nos centros urbanos, a partir da situação que se criou para ele, né. Enfim, eu acho que esse ponto, né, pensando na organização política, na prática política, é algo assim muito importante da gente pensar, né, como essa condição do caipira se coloca atualmente, né, e como a partir disso pensar um programa de reforma agrária, né, tendo em vista que o campo hoje tem essa condição do caipira com pouquíssimas opções e a propriedade da terra cada vez mais capitalizada, né, com terras que hoje têm alta produtividade econômica, agrícola, e isso tudo precisa entrar num programa de reforma agrária, né?
E aí o Darcy coloca a condição hoje, né, que esses trabalhadores chegaram de boias frias, né, de trabalhadores eventuais, que vão para as propriedades em determinadas épocas do ano, né, para trabalhar, mas que vivem de maneira itinerante, né, tentando sobreviver nessa condição das mais duras que se criou a partir do monopólio da terra, né. E aí o Darcy cita no final, né, inclusive as iniciativas que ele vê, né, de sindicalização muito fortes, né, desse povo, né, como um potencial de rebelião também que surge a partir do caipira, né. Essa é a parte que ele fala da área cultural caipira em si, né. E no fim do capítulo ele entra um pouco na economia do café, né, que surge ali a partir das primeiras plantações de café, primeiro no Rio de Janeiro, depois expandindo-se, né, para outras regiões, né. Primeiro, né, o primeiro modelo de fazenda de café é o modelo escravocrata, que tem várias similaridades com o modelo do engenho de açúcar, né, inclusive na relação entre o senhorio e a senzala, né, que o senhorio fica localizado na própria propriedade. Ele chama atenção para essa semelhança, né, e a partir desse boom do café, né, os cafeicultores vão se tornando uma nova oligarquia nacional, né, que basicamente a oligarquia que vira a nobreza do império, né, do período do império no Brasil. São os marqueses, enfim, os detentores de títulos de nobreza que são essa classe dominante que surge, né, a partir do café, né. O Darcy chama atenção para dois impactos importantes da abolição da escravidão, né, para essa economia. Primeiro ele fala, né, que com a abolição essa classe proprietária é expropriada, né, da maior parcela do seu capital. Então isso é um golpe duro, né, nessa classe, nessa oligarquia cafeira escravocrata, né. E o segundo ponto que o Darcy coloca é da situação que se cria de elevação do nível de vida da população nesses setores, né, em que existia essa disputa por mão de obra, né, do café, e que a implementação do trabalho assalariado ocasiona essa elevação do nível de vida, né, mas que é limitada, né, por conta do próprio monopólio da terra. Então, o negro liberto, ele, em diversas situações, precisava, né, voltar a trabalhar nas fazendas, né, ou buscar outras situações extremamente precarizadas, porque após a abolição manteve-se o monopólio da terra e, como a gente sabe, nada foi feito para a integração do negro na sociedade que existia então, né. E aí ele fala também desse aspecto da integração do negro no trabalho livre, né. Ele chama a atenção para o ponto de que esse negro escravizado, né, ele a todo momento, né, o sentido que ele atribuía ali ao trabalho dele era de tentar né, reduzir ao máximo o esforço, né, que ele tinha com o trabalho dele para poder sobreviver, né. E isso, quando acontece a abolição da escravidão, também faz com que esse negro, né, recém-liberto, não tenha, né, como um horizonte dele a questão de né, aumentar o nível de trabalho dele para tentar, de alguma forma, se inserir na sociedade ou conseguir algum tipo de inserção. Pelo contrário, né, os valores que ele passa a cultuar ali, principalmente, são do ócio e da recreação, né, que vem de uma compreensão, né, de que não tinha porquê ou não fazia sentido, né, você ter essa mentalidade de trabalhar cada vez mais, né. E essa construção de outra autoimagem, da se fala, viria somente nas gerações seguintes, né. E aí o Darcy fala dessa integração que acontece em muitos casos, né, dos negros recém-libertos com os caipiras,
né, porque muitos deles, né, optam por se caipirizar, né, por isso, né, buscar, né, lugares cada vez mais distantes, né, propriedades, espaços de terra cada vez mais distantes, em que ele possa ali estabelecer algum tipo de regime de parceria, enfim, e conseguir ter uma economia de subsistência, né, em outras condições, né. E aí um último ponto, né, que o Darcy chama a atenção é sobre o imigrante europeu, né, e alguns impactos que a imigração europeia traz, né. Ele chama a atenção para o ponto de que essa imigração ela tem uma motivação tanto econômica, pela falta de mão de obra, quanto também ideológica, né, pelo projeto estabelecido pelo Estado brasileiro de embranquecimento da população, né. E ela tem como uma das suas consequências mais importantes a desvalorização do trabalhador nacional, né? O Darcy coloca isso. Então, a própria situação do caipira, né, que fica marginalizado desse processo, ela é invisibilizada, né, também por essa leva de imigrantes que chega no país, né, e que assuma esses postos de trabalho, né, nas fazendas e tudo mais, né? E os imigrantes vinham, né, ele chama a atenção, em situações muito diferentes, né, do que os trabalhadores do Brasil, né, tinham, né? Então, o imigrante europeu que vinha, ele tinha garantido pelo Estado passagem para a família dele, né, a garantia de ajuda por um ano, né, para a manutenção da vida dele aqui no Brasil, né, e recebia um pedaço de terra para subsistência, né? Então, eram condições que jamais foram dadas a qualquer brasileiro, né? Foram dadas para esses imigrantes europeus quando vieram, né? Bom, e por fim ele chama a atenção, né, para também alguns impactos, né, ambientais do café, né? Que o café ele tem uma característica, né, de ser quase um processo extrativista, né? Porque ele tem um momento de plantio, de colheita, e após esse momento, né, vira um espaço de muita devastação, né? Então, o que aconteceu como consequência disso é que as plantações de café foram sendo substituídas em muitas situações pela criação de gado, né? Vinha primeiro o café e depois se estabeleciam criações de gado nas regiões em que o café passava, né? E é isso. E aí, no último ponto do capítulo, ele fala de um aspecto particular de São Paulo, né? A partir dessa imigração, que é essa vinda dessa massa de gringos para São Paulo, que ele chama, né? Que é algo diferente do que aconteceu no resto do Brasil, mas que esses gringos, né? Eles acabaram também por se abrasileirar nesse processo de vida e de adaptação ao Brasil, né? Eu acho que o Darcy fala de São Paulo, mas acho que daria para a gente incluir também o caso do Sul nessa situação, né? É isso. Basicamente é isso. Concluo. Agradecer os camaradas aí, Yasmin e Gabriel, pela apresentação de hoje, e abordando aí o Brasil sertanejo e o Brasil caipira, né, duas regiões muito extensas e com uma cultura muito, né, de muita relevância, né, muito presente. A cultura caipira, porque está muito presente em São Paulo, em Minas, que são os estados mais populosos do país, né? E a cultura sertaneja, que é uma das variantes culturais brasileiras mais fortes, né? Que mais se irradia, mais conhecidas, né? Acho que os camaradas fizeram uma excelente apresentação. Vou só levantar pouquíssimos pontos aqui, porque vocês abordaram tudo que está nos capítulos, né? Em relação ao Brasil sertanejo, a importância que o Darcy dá para as relações de trabalho, né, e sociedade, como que essa área, né, do Agreste e da Caatinga do Nordeste, né, que chega até o Cerrado no Centro-Oeste, como que ela vai estabelecendo algumas relações de trabalho diferentes da escravidão presente no litoral,
né? No Nordeste, né? A Zona da Mata, que é o Brasil crioulo, que a gente viu no último encontro, né? Como ali existiam escravos também, mas uma quantidade muito menor, né? Na verdade, a relação de trabalho que vai fundando esse Brasil sertanejo é uma relação de pagamento, né? De remuneração em natura, né? Dando uma parte da produção, uma parte ínfima da produção, né? Enquanto os vaqueiros são pagos com uma cabeça de gado, né? Depois com uma divisão de terra, que obviamente é uma divisão de terra extremamente desigual, né? Os latifúndios, o Darcy chega a apontar, os latifúndios de gado, né, do Brasil sertanejo, eles são maiores do que mais extensos do que os latifúndios, né, açucareiros e de outros gêneros tropicais da costa, né? E aí, uma das formas de pagamento que o proprietário das grandes propriedades tinha era justamente dar um pedacinho de terra ali para o seu vaqueiro, que obviamente era o pior pedaço de terra, era o que produzia menos, era o que tinha o pior solo, né? E no caso da Caatinga, então, pior ainda, porque é um solo pedregoso, então não dá para plantar muito. E o regime de secas, né, presente nessa região, que leva todo, né, o flagelo que a gente sabe que volta e meia essa população do semiárido passa, né? Exato, pagos com sal também, né? Eles eram pagos com esses produtos do cotidiano, no lugar onde falta tudo, né? Quem tem alguma coisa tem muito. Então, eram pagos com sal, eram pagos com pequenos pedaços de terra nos piores locais da propriedade, eram pagos com uma reis de gado e por aí vai, né? Ele destaca, né, também, né, como que as populações, aí o Darcy, como grande conhecedor, né, do ser humano, da cultura do ser humano, né, ele fez antes desse livro o Processo Civilizatório, que ele conta toda a história da humanidade, né, a partir da cultura do desenvolvimento de tecnologias, né? Ele diz como todos os povos baseados no pastoreio, eles desenvolvem uma cultura de muito brio, né? De muita, para usar o termo bem sertanejo, muita macheza, né? Aquela exaltação, né, da brutalidade, aquela exaltação da força, né? Tem a expressão macho, né? Que é a expressão típica do Brasil sertanejo. E como ele diz que isso se desenvolve também no caso do Brasil sertanejo, porque é uma cultura que vem do pastoreio, né? Essa cultura do macho. Então, outros pontos que ele também revela, né, a importância da festa, né, dos santos, né? As maiores festas juninas do Brasil são as festas juninas do Agreste, do sertão nordestino, né? E aí, aproveitando que a gente estava falando aqui dos dois, né, do Brasil sertanejo e do Brasil caipira, como a festa junina do Brasil sertanejo é diferente da festa junina do Brasil caipira, né? Se você dá uma olhada, você vê diferenças, né? A ideia que se tem da festa junina do Brasil caipira é aquela coisa, né, do chapéu de palha, né, aquela camisa xadrez, né, muito aquela imagem popularizada pelo Monteiro Lobato do Jeca, né, enquanto que a festa junina do Brasil sertanejo é completamente diferente, assim, é um momento que as pessoas botam a melhor roupa, né, ela tem muito mais cores, ela tem muito mais luxo, digamos assim. Ou seja, naquela cultura que é uma cultura extremamente ascética, né, uma cultura bem simples, dura, o momento da festa junina é o momento da grande exaltação, né? É o momento que você veste a melhor roupa, né, faz o melhor cabelo, etc e tal. O que elas têm em comum? Elas têm em comum que é o momento do encontro, né? Tanto essa cultura, né, a origem dessa cultura caipira quanto da cultura sertaneja são lugares isolados, né? São pessoas que vivem isoladas, então, portanto, o momento da festa, né, do santo é o momento de encontro, né, das comunidades. E por isso que a festa do santo ela é tão importante. Isso exatamente, Samuel, a festa é o momento da fartura. O momento da festa do santo é um momento de grande importância, que é o momento do encontro, né? E por isso que a festa junina ela tem uma importância muito grande nesses espaços, né? Não sei se vocês sabem, mas durante as festas juninas, no meio do ano, o Congresso Nacional para, né? Porque é uma reivindicação dos deputados do Nordeste que eles têm que ir lá para as festas juninas, então entra em recesso o Congresso por causa disso. Enfim, e tem um ponto muito interessante que ele também liga um pouco o sertanejo ao caipira, né, do ponto de vista político e social, que o Darcy aponta, né?
esse lugar que é um lugar afastado dos grandes centros, é um lugar ermo, é um lugar que, né, é distante, as distâncias são grandes. O maior medo, tanto do sertanejo quanto do caipira, é não ter a proteção, né, de um patrão, é não ter uma proteção do latifundiário. Porque não estar inserido na rede clientelista do latifundiário significa que você está desgarrado nesse mundo, você está por si só. E aí você passa as grandes necessidades, né? Então, isso também semelhante tanto no Brasil sertanejo quanto no Brasil caipira. No caso do Brasil sertanejo, é uma das razões que leva aos movimentos tão desesperados, né, de irrupção política, né, do sertão, né? Então entra aí o cangaço, né, como diria o Chico Sainz, o banditismo por uma questão de classe, né? Entra a questão do cangaço, entra a questão do messianismo, né, do fanatismo religioso, que a gente vai ver em Canudos, que a gente vai ver na figura do Padre Inciso, que a gente vai ver na Pedra do Reino, né? Tem até, inclusive, um romance do Ariano Suassuna, né? Que é um catatal desse tamanho. Mas são todos, né, episódios de se seguir, né? Mas sem todo. Ele vê, por exemplo, o messianismo de Canudos, do Conselheiro, como um messianismo libertador, né? Aquela massa de sertanejos que segue o Conselheiro seguem justamente porque vão atrás da tal da Terra Prometida, né? Que no caso é o Belo Monte, né? Que é Canudos, onde não tem a figura do latifundiário, né? Do cara que explora o seu trabalho, ali todo mundo teria o seu, né? A sua terra, o acesso à sua produção e a comunidade em volta daquele catolicismo messiânico. Enquanto o Darcy difere, por exemplo, do messianismo do Padre Cícero, que na visão do Darcy é um messianismo aliciador, né? É um messianismo quase conciliador de classes, né? Mas que faz sentido também, faz sentido até hoje, né? O que as pessoas fazem romarias a Juazeiro, fazem pedidos ao Padre Inciso, é uma coisa muito presente, né, na cultura sertaneja, principalmente no Ceará, né? Yasmin está falando aqui, né? O destino é maior que a morte, é uma forma de não se manter no conformismo, exato, né? E aí o Darcy, ele coloca essas explosões como cangaço, como messianismo, né? Até marquei aqui, como expressões da penúria e do atraso que impedem formas mais conscientes de luta, né? Ou seja, foram as lutas, né, de possíveis naquele ambiente, né? E é justamente pela penúria e pelo atraso, só que, né, esses conflitos eles emergem dessas formas tão, né, violentas, não organizadas no sentido, né, clássico de política como a gente entende organizados, mas que são manifestações de uma luta social, de uma luta política muito grande. Então, e no final do Brasil Sertanejo também tem uma questão muito importante, como que o Darcy já havia, né, o livro de 95, e como ele já denunciava, né, a destruição do Cerrado pelo avanço do agronegócio, né, de soja, de trigo, de milho, e como ele denunciava que uma aplicação de uma alta tecnologia, né, nesses novos cultivos, que não empregavam ninguém, não desenvolviam o país, né, e não repartiam os lucros obtidos por essas produções com a população, que essa população sertaneja continua tão pobre quanto antes, né? Isso em 95, e a gente viu que de lá para cá a coisa só piorou, como esse agronegócio ele avançou para dentro do Cerrado e ele não desenvolve nada, ele não reparte os lucros com a população e essa população continua empobrecida, só não mais pobre porque houve aí políticas públicas nos anos 2000, 2010, governo Lula, que melhoraram questões de acesso à água, questões de acesso à eletricidade, Bolsa Família, etc. e tal, mas que na sua grande maioria continua uma população extremamente pobre, né? No Brasil caipira, Gabriel também colocou bastante coisa, só pincelar algumas coisas, né? Como
como, né, que ele coloca, né, porque o Brasil Caipira, ele até fala isso na série, né, como que o Brasil Caipira, ele passa por muitas transformações, né, ao longo da história. Você pensar começar com bandeirantismo paulista, escravização de indígenas, depois descoberta de metais preciosos em Minas e no Centro-Oeste, e se cria toda aquela rede urbana da mineração, e depois, né, com o fim da mineração, uma diáspora, né, desses mineiros, desses ex-bandeirantes, que vão, nas palavras do Darcy, regredir para uma cultura rural de subsistência, né? E aí nasceu o caipira propriamente dito que a gente conhece hoje, né? Como que o bandeirante lá no início, ele é etnicamente muito mais indígena do que branco, né? Ele é fruto do encontro do branco com o índio, mas ele, aí tudo aquilo que a gente já discutiu nos primeiros encontros, né? É um mameluco, filho da indígena com um branco que nega a maternidade indígena, ele não quer ser o índio, né? Porque para ele o indígena é o atrasado e é o escravo, né? Mas que também é renegado pelo branco. O branco não vai reconhecer a paternidade dele, né? Então o bandeirante, ele é o ninguém, né? É um dos ninguéms que o Darcy fala lá no início. Como é uma economia de guerra, né? Como o Gabriel salientou, mas como é uma economia que também, apesar da presença de escravos, o escravismo também não é a principal relação de trabalho, né, que existe ali. Vai dizer, a relação é muito mais de chefe e soldado, né? Você tem um bandeirante mor que coordena, né, aquilo que o Darcy fala, é quase uma cidade móvel, né? As entradas dos bandeirantes interior, né, afora, seja para caçar indígenas, seja para procurar metais, enfim, seja para destruir quilombos, é praticamente uma cidade móvel, né? E é uma relação de chefe-soldado, né? Existe ali uma chefatura do bandeirante principal e todos os outros que o obedecem. Na maioria mamelucos, né? E alguns escravos que também eram utilizados, seja para destruição de quilombos, seja para destruição de missões, né? Eles destruíam as missões jesuíticas e capturavam, escravizavam aqueles indígenas que o Darcy usa. Aí a crítica do Darcy aos jesuítas é sempre muito forte, né? Ele fala aqueles jesuítas que amansavam os índios, né? E como que se entrava no território brasileiro para isso, né? Escravizar indígenas, destruir quilombos e tentar enriquecer com metais, né? Como que depois a mineração ela vai unificar esse território brasileiro e vai, né? A mineração no centro do Brasil, né? Minas, Centro-Oeste, vai desviar esse gado lá do Brasil sertanejo, né? Que primordialmente atendia as grandes lavouras do litoral para atender essa zona mineira. Ela vai ser responsável por fazer a região sul ser economicamente viável, porque esse gado que também vem do sul, né? Diferente do gado do Brasil sertanejo, o gado do Brasil sulino, né, dos pampas, das pradarias, também vai atender essa região mineira, né? Ela vai deslocar a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, e é isso que vai urbanizar o Rio de Janeiro, né? Transformar o Rio de Janeiro no porto de escoamento dessa mineração, e essa mineração, óbvio, que vai conectar esse interior do Brasil ao mercado internacional capitalista, né? Então, como que essa mineração ela muda totalmente, né, a dinâmica da colônia. Posteriormente, né, a decadência da mineração, né, que vai dispersar essa população. Ele fala que tem uma diáspora, né? As cidades que foram construídas pela mineração, Ouro Preto, né, a mais famosa delas, né? Cidades que ele fala com grande cultura, com grande arte sacra, né, com grande Aleijadinho, né, gente? É fruto desse Brasil da mineração, né? Os poetas lá da Conjuração Mineira, né? Com pensamento político de rebeldia, né? Que liam os filósofos iluministas, etc. E como que depois da mineração isso se destrói, né? Essas cidades são esvaziadas e como não tem mais, né? A maior parte dos povos indígenas ali foram dizimados, não tinha mais povos indígenas em grande quantidade para escravizar e não tinha mais ouro para lá. Esse ex-bandeirante agora militarizado, ele não tem outra alternativa a não ser que vai nascer o caipira. E aí que nasce a cultura caipira, né? Tem uma parte que ele vai citar
da amargura de Minas Gerais, né? Meus camaradas das Brigadas de Minas não estão aqui para eu brincar com eles, mas exatamente isso. Foi, como dizer, um camarada mineiro que me ensinou essa amargura de Minas Gerais, que aliás o Carlos Drummond de Andrade fala muito bem em algumas poesias, né? Que ele fala, depois da decadência da mineração, ele vai aqui, ó, essa é a Minas Gerais da decadência, conservadora, reservada, desconfiada, taciturna e amarga. A atividade mais rendosa, porque a única paga em dinheiro, virá a ser a burocracia sobrevivente de uns poucos cargos públicos disputados pela melhor gente. Né? O Drummond também poetizou bastante sobre a amargura de Minas Gerais, né? Fica aí a dica de leitura. E, enfim, e aí chegamos ao café, né? E aí o café é importante, porque o café, a gente fala muito da imigração, etc., mas o café ele começou a ser cultivado pela escravidão, igualzinho eram os outros gêneros, né? Igualzinho era a cana-de-açúcar, o algodão, etc. E ele vai criar aí algumas questões importantes, porque a mineração em Minas e depois o café em São Paulo é que vai interiorizar o negro, né? Porque ele leva a escravidão para dentro, né? E hoje, essa cultura caipira, ela vai ter uma fusão com muito de cultura crioula, né? Que a gente vê em Minas e que a gente vê também na periferia de São Paulo, né? Então, em relação ao café, tem um ponto importante da história do Brasil, né? Que o Darcy nos lembra. A gente fala a Lei de Terras de 1850, que foi promulgada junto com o fim do tráfico negreiro, não foi à toa, né? Ela foi uma lei que era uma lei que estava dentro de um plano dessa elite do século XIX, que está tentando formar um Estado nacional embranquecido, e ela quer eliminar o negro, e uma das formas de eliminação, já que ele ia eliminar o tráfico, não iam mais vir mais africanos para o Brasil serem escravizados, isso significa que a médio prazo a escravidão vai acabar, né? Ao mesmo tempo é editada a Lei de Terras, que é a lei que diz que a propriedade da terra só é reconhecida através de um título de propriedade e compra, né? De uma relação capitalista propriamente dita na propriedade da terra no Brasil. Acaba com a ideia de posse. Isso era para evitar o escravo, no futuro, o escravo liberto se levanta, né? Que era para impedir, né, o caipira também de ter a posse da terra. Porque quando essa lavoura de café ela vai entrando cada vez mais Brasil adentro, ela vai chegar nas pequenas propriedades desse caipira que está lá sedentarizado nesses lugares há um século. E que vão ser expulsos, forçosamente expulsos, expropriados, para usar um termo marxista, né? Vão ser Caiu para vocês? Opa, voltei. Acho que eu caí aqui, voltei. Os vários choques que eles vão criar, né? Porque esse latifúndio, ele avança, ele expropria o caipira, ele usa o trabalho escravo, depois ele joga o escravo fora, né? Ele substitui pelo imigrante, né? E futuramente, com a industrialização, ele ainda vai receber a imigração nordestina, lá do sertanejo. Não? Então você vê como São Paulo vira, né, esse caldeirão que ele é, e, enfim, a capital mundial do subdesenvolvimento que São Paulo é. Né? Esse bando de gente abandonada, né, por essa economia, né, extremamente concentrada, sem redistribuição, que é o Brasil, onde se juntam todos esses. Né? Se junta o negro que sai da escravidão sem nenhum tipo de inserção na sociedade, o caipira que perde a sua propriedade, né, e tem que forçar a trabalhar com um patrão que é contra a cultura dele, como o Gabriel colocou, e depois ainda vai receber a imigração dos sertanejos que vem do Nordeste. Né? Então, esse choque, né, de lutas de classes, raciais, questões culturais, é muito forte, e esse caipira ele vai ser discriminado na cidade, ganhando a conotação negativa que a palavra caipira tem. Né? Na série, o Antônio Cândido fala isso. Né? Ele fala, eu entendo caipira como uma variante cultural, né? Como parte da cultura brasileira, e não da maneira jocosa
que é tratada preconceituosa como caipira se fosse alguém que fosse de fora da civilização, né? Alguém sem modos, etc. e tal. Bem, e aí tem no final, eu acho que é importante a gente salientar isso, porque depois de falar do caipira, de falar de todo mundo, no finalzinho, o Darcy, ele vai passar, sem dar nomes, mas ele vai passar pela burguesia paulista e a classe média paulista. Né? Isso é nas últimas páginas do capítulo de Brasil Caipira. Né? Quando ele vai falar que essa burguesia paulista, ela nasce justamente dessa oligarquia cafeeira que o Gabriel fala, né? Quando ele diz assim, na página 403, né? Ele diz assim, a oligarquia cafeeira, como detentora dos maiores poderes políticos no período imperial e no republicano, é responsável por algumas das deformações mais profundas da sociedade brasileira. A principal delas decorre de sua permanente disputa com o Estado pela apropriação da renda nacional, da sua arraigada discriminação contra os negros escravos ou forros e contra os núcleos caipiras que lhe resistem, bem como contra as massas pobres na cidade. Nessa discriminação senhorial, é que devem ser procuradas as razões pelas quais o Brasil se atrasou tão gritantemente em relação aos demais países latino-americanos e a qualquer outro povo do mesmo nível de desenvolvimento, tanto na abolição da escravatura como na imposição ao Estado da obrigação de assegurar educação primária à população e na extensão aos trabalhadores rurais dos direitos de sindicalização e de greve. E, mais um pouquinho à frente, ele vai citar, né, a classe média de São Paulo. Né? Ele vai citar essa classe média branca de São Paulo, que muitas vezes é descendente de imigrante e que vai usar, muitas vezes, essa ascendência imigrante europeia para, né, andar de nariz empinado, dizer que é diferente, etc., que venceu na vida, né, que trabalhou arduamente para vencer na vida. Não que o imigrante não tenha trabalhado, trabalhou muito. Mas as condições que foram colocadas aos imigrantes são muito diferentes que foram colocadas à massa negra e à massa caipira do Brasil. Né? E ele diz assim, o que aconteceu na página 407, o que não aconteceu com o Brasil, aconteceu em São Paulo, que se viu avassalado pela massa desproporcional de gringos que caiu sobre os paulistanos. Em 1950, os estrangeiros, principalmente italianos e seus descendentes, eram muito mais numerosos do que os paulistas antigos. A esse soterramento demográfico corresponde uma europeização da mentalidade e dos hábitos. A própria Semana de Arte Moderna, que foi uma reação a esse avassalamento, foi também, por seu estilo, a forma mais expressiva desse eurocentrismo. Tudo bem, porque essa gente quase toda acabou se abrasileirando belamente. Restam, porém, aqui e ali, alguns alunados apátridas que ainda não saíram do fundo do navio que seus avós vieram. Perderam sua pátria de origem e estão soltos à busca de um pouso. Seu único compromisso é consigo mesmos e com as vantagens que possam ganhar. Não tem nenhuma noção e muito menos orgulho da façanha que representou construir e levar à independência esse paizão que já acharam feito. Em consequência, tal como os argentinos fazem com suas cabecitas negras, chegam a olhar os trabalhadores nordestinos, inclusive os caipiras paulistas, a quem chamam de baiano, como desprezo. Ele está descrevendo a classe média paulista. Enfim, então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para vocês depois da apresentação aí da Yasmin e do Gabriel, e abrir aí para os demais camaradas poderem aí se posicionar no debate de hoje. Obrigado, gente. Eu vou ter a mão aqui rapidinho, só para destacar que tanto caipira quanto sertanejo traz uma questão de cultura por ser afastada da cidade grande, né? Essa característica do arcaico. E no livro tem uma parte, na parte 3, né, do processo sociocultural, que eu acho que vai conseguir aprofundar um dos aspectos que eu quis trazer quando tem feito essa comparação do arcaico, e até mesmo quando o Roberto destaca, né, como que o caipira às vezes era colocado como forma pejorativa, né, que é aquele jagunço, às vezes é visto como aquele cara bruto, enfim, todo o seu meio traz determinadas características, né, de
não sociáveis, né, não civilizadas, etc. E aí a parte 5, que é ordem versus progresso, eu acho que consegue aprofundar esse aspecto. E aí tem uma parte específica que é o arcaico e o moderno, que também ajuda a pensar sobre esse ponto. Só isso mesmo que eu queria destacar agora. Quem mais aí, gente? Torquato vai falar nada sobre o Brasil sertanejo? Não acredito. Macho. Eu sou do litoral, rapaz. Fortaleza. Eu sou do litoral. Não, mas... Se o Roberto tivesse aqui, né? Que é de Mombasa. Não, mas o Roberto é fake também. É só passou... Não, frescando. Falar das costas, não. Não, mas eu posso falar umas coisas que eu não anotei, mas eu percebi, né? Do Brasil sertanejo. Até falando disso de litoral e sertão, né? O Gabriel falou uma questão da imigração. Tem de um certo êxodo, né? Tem uma semelhança muito grande em alguns aspectos com o que aconteceu no Nordeste, pelo menos na parte mais na parte que a gente está falando do sertanejo, né? A parte mais árida, né? Do Nordeste, da migração para as capitais. Isso rola muito. E eu tenho essas expressões sertanejas também por causa dessa influência, né? Dessa migração e tal. Acaba que a cultura do sertão vem para a capital, né? Isso é muito comum de acontecer. Estudei com várias pessoas do interior no meu ensino médio. E aí uma coisa que eu percebi a diferença, né? É que rolou na fala do Gabriel uma coisa muito forte sobre industrialização, né? E a proletarização dos imigrantes que vieram do interior para a capital. E conectando uma questão organizativa, isso tem um peso importante, né? Que você vem para ser proletário, você se politiza mais facilmente, você está num grande centro, né? Então você tem acesso a certa literatura, a sindicalização. No caso lá a parte que eu conheço, Nordeste, né? Mais Fortaleza, Paraíba, ou Fortaleza, João Pessoa e tal, e Natal. É um setor mais de comércio e serviços, né? Outro aspecto econômico, né? Então, não estou tirando isso da minha cachola, já tinha lido sobre isso em alguma outra literatura que eu me foge agora, mas é interessante esse aspecto de ambos tiveram um processo de começo de êxodo, digamos assim, parecido, mas eles se concluíram, né, de forma diferente em razão das condições econômicas de cada lugar. Eu coloquei aí no chat um poema do Drummond, né? Confidência do Itabirano. Drummond de Itabira, né? Tem brigadas populares em Itabira. Inclusive, se alguém no futuro ver esse vídeo aí de Itabira, um abraço para os camaradas. Esse aqui é ótimo, né? Esse aqui é a cara do mineiro, né? Esse orgulho, essa cabeça baixa. Ele é pequenininho, dá para recitar aqui rapidinho. Preste atenção nas palavras que ele vai usar. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança de Itabira. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Esse couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Então, esse poema do Drummond é a cara do mineiro, assim, que esse 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas, né? E a melhor frase de todos, né? Que eu acho que está mais pro final, que é esse orgulho, essa cabeça baixa, né?
um camarada mineiro muito bom, grande camarada político, um amigo Pedro Otônio, me introduziu em Minas Gerais com essa palavra, esse orgulho, essa cabeça baixa, para eu entender a mineiridade. Depois disso eu entendi. Enfim. E tem uma parte aqui que até o próprio Darcy cita, né, no livro, né? Quando ele fala, tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Exatamente aquele trecho que eu li do Darcy, né? Como Minas, depois que passa o fausto da mineração, né, um empobrecimento em massa, uma diáspora das cidades, e tudo que restou foi ser funcionário público daqueles que nasceram em berço de ouro, né? Isso aparece também na poesia do Drummond, né? Tive ouro, tive gado, tive fazenda, hoje sou funcionário público. Então, o que restou é ser funcionário público, porque não tem mais aquele fausto de outros dias, né? Enfim, vamos lá, quem mais aí vai falar? Vai lá, André. Desculpa, eu tava falando com o microfone mutado. Bom, camaradas, boa noite de novo. Parabéns pela apresentação, pela riquíssima apresentação. Hoje, eu, infelizmente, não consegui acompanhar a leitura, e nem mesmo o documentário eu consegui assistir. Mas, enfim, consegui acompanhar bem a discussão. A apresentação de vocês foi muito rica. E eu tenho só um questionamento para levantar. Quando vocês estavam dizendo em relação à mão de obra empregada na mineração, na sociedade mineira, essa mão de obra não era exclusivamente escravocrata, né? Eu acho que foi feita também por muitas mãos de imigrantes, né? Porque a característica da sociedade mineira era mais horizontal, né? Então era bem na base do quem chegar primeiro ganha a corrida, né? Por isso que era a corrida do ouro. Enfim, era essa a minha dúvida. Mas aí que tá, né? O Gabriel até levantou isso, né? Os conflitos que existiram no Brasil caipira, né? Perdão, no espaço da mineração, justamente porque realmente houve alguns autores falam até um esvaziamento da colônia, que todo mundo foi para o mesmo lugar querendo achar ouro. Então, no primeiro momento, você tem essa coisa de quem chegar primeiro, né? Então, no primeiro momento, você tem gente que vem até de Portugal, né? Tem uma corrida do ouro, né? Aliás, isso é típico, né? Todo lugar que você tem se acha ouro, você tem essa corrida do nave, né? A última que a gente teve foi Serra Pelada, no norte do Brasil. Você teve essa corrida do ouro, mas ao longo do tempo isso passa, né? Porque vai surgindo as áreas que são exclusivas da colônia. Por exemplo, a mineração de diamantes era propriedade da coroa, ninguém podia minerar diamante, todo diamante extraído era da coroa portuguesa. E você depois teve estabelecimento de grandes, né, proprietários de minas, né, e que utilizavam o trabalho de escravo, né? Então, aí é que ocorrem esses conflitos, né? A Guerra dos Emboabas, que é justamente o conflito entre os chamados paulistas, que foram os primeiros que chegaram lá, ou seja, foram bandeirantes que chegaram lá e começaram a mineração, com os chamados baianos, que não necessariamente era todo mundo que vinha da Bahia, mas todo mundo de fora era chamado de baiano, ou seja, pessoas que chegaram depois e começaram, né, a também fazer a mineração e, com isso, tirar o exclusivo do paulista, que, como chegou primeiro, achava que era dele. E depois a coroa portuguesa chegou e falou, não é de ninguém, é meu, né, eu sou o Estado, né? E depois, a revolta de Felipe dos Santos e também a Conjuração Mineira são justamente um embate entre esse monopólio da coroa portuguesa por cima, e por baixo aqueles que já estavam fixados naquela região mineradora há muito tempo, né, e que achavam que, por eles terem chegado primeiro, ou já gerações, né, de famílias que ali residiam, que eles teriam direito, né, a parte da propriedade dessas riquezas, e que os impostos, né, colocados pela coroa eram draconianos, né? Então, é justamente o conflito entre aqueles que já estão e que chegam depois, ou a população local com as imposições da coroa, que vão dar nos conflitos da área mineradora, e que vão dar nos tipos diferentes de mineração. Então, no primeiro momento, realmente, você tem uma corrida do ouro de vários lugares da colônia, até de Portugal para o centro, para Minas Gerais, e depois para o centro-oeste. Mas depois, a maior parte desse trabalho é feito com trabalho escravo mesmo.
Fala, Yasmin. Não tem a ver com o que vocês estão falando agora, mas é porque durante a minha apresentação. Ah, Gabriela, quer falar? Porque eu acho que você vai falar exatamente desse ponto e depois eu vou. Vai falar. O meu é relacionado. Então Como é que vai, faz? fala aí. Vai na fé. Então, beleza. Não, acho que esse ponto que o André colocou é importante. O Darcy chama atenção, né? Ele fala, eu procurei, né, também na minha fala colocar isso, que esses segmentos intermediários, né, que ele observa nessas sociedades que se criam nessas regiões mineiras, né? E dentro desses segmentos, inclusive, alguns mulatos e pretos, né? Alforriados que faziam parte, né? Alforriados, né? Ele chama atenção também para esse segmento, né? Faziam parte desses que eram artífices, né? Músicos, enfim. Ele fala também na parte rural desses chacareiros, né? Que ocupam ali em volta. Então, esse ponto é importante de fato, né? Mas a interpretação que ele traz sobre o trabalho nas minas, né? A base é o trabalho escravo, né? Do escravizado que fazia a riqueza, né? O principal valor de uso daquela sociedade, né? Ser extraído da terra, né? E fazia aquela sociedade, né? Toda a opulência que existia nela, na verdade, era baseada nesse, né? Principalmente nesse trabalho. Só complementando. Tá. Eu ia falar sobre, eu acho que tem, dar uma continuidade de certa forma, né, que é tentar pensar o trabalho assalariado e essa noção de liberdade que é posta a partir de um mínimo de liberdade que se tem, então, né, pelo salário e essa relação que é estabelecida, né, pelos fazendeiros com os trabalhadores. E isso é algo que eu me detive um pouco, né, a pensar quando estava lendo, e me lembrou o processo de animalização do humano e humanização do animal que o Marx registra, né, quando vai mostrar a relação do trabalhador com o produto, com sua produção, né? E aí o gado, né, então essa produção que o vaqueiro acompanha nos currais, nas vilas, enfim, que formam os criatórios de gente no Brasil sertanejo. E aí tem uma citação nos manuscritos econômicos filosóficos, né, que ela é bem famosa, que vai registrar isso, como que as funções animais são então vistas como o aspecto livre, né, do humano. E aí a coisa é invertida, né? Eu vou ler aqui rapidinho, se vocês tiverem a paciência de escutar, que é o seguinte: chega-se, por conseguinte, o resultado do que o homem, o trabalhador, só se sente como ser livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda a habitação, adornos e etc. E em suas funções humanas, só se sente como animal. O animal se torna humano e o humano animal. E aí ele vai explicar. Comer, beber e procriar e etc. São também, é verdade, funções genuinamente humanas. Porém, na abstração que as separa da esfera restante da atividade humana e faz delas finalidades últimas exclusivas, são funções animais. Então, assim, a gente consegue perceber isso, né, nessa relação do processo, dessa passagem, né, dos engenhos, né, da relação de trabalho que persiste nos engenhos para os trabalhos assalariados, a mão de obra barata, nessas regiões que a gente está falando aqui hoje. Então, é só isso mesmo. Larinha, quer falar, Lara? Eu já fiquei quieto. Vocês rasgaram. Perfeito. Luiz? Tranquilo aí? O microfone está fechado.
Tá me ouvindo, não? Opa, não te ouvi. Alguém ouviu? Tá baixinho. Eita, gente. Acho que eu ziquei o Luiz. Bem, mas acho que ele fez um ok, né? Se ele fez um ok, tá tudo ok. Bem, então, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? São 10 para as 9, a gente cumpriu o horário certinho, viu como deu. Então, a gente termina aqui o Brasil sertanejo e o Brasil caipira. E no nosso próximo encontro, nós vamos para os outros dois Brasis que faltam, né? O Brasil sulino, a região sul, que eu acho que é o próprio Luiz que vai apresentar, e o Brasil caboclo, que é o Brasil da Amazônia, que, se eu não me engano, é o André que apresenta. Perfeito? Vou pedir para Yasmin e para Gabriel que apresentar, colocar lá no memorial, né, os pontos mais importantes de hoje, assim que vocês puderem, beleza? O memorial está atualizado. Ou não tá, não sei lá, na última apresentação. Mas pedi para vocês colocarem lá. E estamos quase concluindo, né? Faltam 2 encontros só para a gente fechar o curso. Esse que eu citei e o último que é a conclusão do livro, né? E é o último episódio da série. Então, a gente fica aí no nosso próximo encontro. Viva Thiago de Mello, isso aí, André. Que, aliás, pode aparecer na sua apresentação, né? Do Brasil Caboclo. Quem sabe? Vamos ver. Então, agradecer a participação de todo mundo e nos vemos na próxima. Tchau, camaradas. Valeu, camaradas. Boa noite. Parou a gravação, Lara? Foi. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.